irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2022, hoje nós estamos na quarta semana do tempo comum, hoje é sexta-feira, e hoje nós vamos pensar o poder da verdade. A verdade liberta. A verdade traz para cada um de nós a certeza que tudo passa. Mas Jesus ele já dizia que ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós seguimos os passos de Jesus, sabemos que a verdade ela triunfará. E pedindo ao Senhor mesmo nosso coração capaz de amar tamanha forma que ele não guarde sentimentos ruins. O amor é o hino de Coríntios 13, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é egoísta, o amor não busca os seus interesses, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. O amor ele não vai terminar. Então, pedindo ao Senhor essa graça de hoje, nessa leitura orante, nós termos um coração que abraça a verdade, mas que caminha no amor. E nós estamos reunidos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que possamos clamar essa força poderosa que é o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E ó Pai, em nome de Jesus, eu me entrego a vida de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus, que essa Tua Palavra viva e eficaz possa penetrar o nosso coração e nos fazer homens e mulheres melhores para o reino de Deus. Amém. E agora a gente já inicia o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto, e nós vamos ler o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos de 14 a 29. E naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes que agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocado acorrentado na prisão. Fez por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente,
o rei mandou um soldado que fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é um evangelho que nós podemos refletir sobre diversas coisas. A primeira é quando o nome de Jesus começa a ser conhecido, muitos começam a dizer, não é isso? Muitas pessoas nem sabem, mas os palpites, eles acontecem. Então, um dos palpites é que Jesus é João Batista que ressuscitou. Ou seja, João e Jesus têm mais ou menos a mesma idade. Porque quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela estava grávida, ela já falou que Isabel estava com 6 meses. Então a diferença de João Batista para Jesus é muito pouco. Então como que João Batista morreu e ressuscitou em Jesus? Muito sem lógica. Depois vem dizendo que pode ser o Elias, que era um profeta. Porque Elias ele foi arrebatado aos céus. Então Elias voltou, só que também muito estranho, né? Elias ficou quantos anos sumido para voltar? E mesmo assim, a idade de Elias seria ele seria muito idoso para retornar num corpo jovem de Jesus. Depois eles falaram, não, pode ser algum profeta que retornou. Mas Herodes, ele carrega no coração dele o pesar, o remorso. Por quê? A palavra diz que Herodes gostava de ouvir João Batista porque ele era santo e justo. Ou seja, João Batista ele falava a verdade. Só que a verdade muitas vezes incomoda. E as pessoas que gostam de viver na mentira ou gostam de que a gente sempre fale aquilo que ela quer escutar, ela não está disposta a ouvir a verdade. E João Batista, ele disse a verdade porque Herodes estava como se fosse a cunhada, a esposa do irmão, e ele falava que isso não era lícito, ele está com a esposa do irmão. E a Herodíades, que era a esposa do irmão, tinha raiva porque ela não queria escutar a verdade. E é interessante porque a palavra diz que era aniversário de Herodes, festa. Então você imagina uma pessoa que tem ódio no coração, nem num dia de festa ela deixa de odiar, que é o caso da Herodíades. Então era um dia de festa, a filha da Herodíades dançou e todo mundo ficou encantado com a dança e tudo mais. E Herodes prometeu, se ela quisesse a metade do reino, ou seja, muito dinheiro, muito poder, ele a daria. E ela vai perguntar para a mãe, o que eu vou pedir para Herodes? Ele está me prometendo muitas coisas. E entre de todas as coisas que ela poderia pedir, ela pede a cabeça de João Batista. Então você vê que um coração que não sabe amar e não sabe perdoar, ele perde a oportunidade de ter uma vida nova, de ser feliz, de ter até uma vida financeira, mas entre todos, entre finanças, entre poder, entre um cargo bacana, entre um monte de coisas que a Herodíades podia pedir, ela pede o quê? A morte de uma pessoa. Só que não é a morte de João Batista que vai mudar toda a situação. Por quê? Porque João Batista, ele foi morto, entregaram a cabeça de João Batista nas mãos de Herodíades, ou seja, a pessoa de João Batista não estava lá. Mas as palavras de João Batista ecoavam no coração e na mente. Porque quando escutaram Jesus que fala a verdade, a pessoa que veio foi quem? A pessoa de João Batista. Então a morte não é o fim. Quando nós levamos a palavra de Deus, levamos as pessoas a terem uma experiência íntima e sincera com Jesus, mesmo quando eu não existir mais, a verdade ela vai ecoar. A palavra de Deus ela vai continuar fazendo o seu efeito. Ou seja, a semente que João Batista plantou, ela não morreu, ela perdurou. Então que a gente possa orar e pedir ao Senhor que essa palavra, ao
trazer essa palavra junto da minha vida, o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer para mim, o que eu posso crescer, o que essa palavra pode transformar a minha vida. Então lá no início eu já falava de duas realidades, que é a realidade da verdade, que a verdade é que cura, que salva e que liberta, e um coração amoroso. E se a gente guarda no coração ainda mágoa, rancor, que a gente possa pedir ao Senhor para Ele vir lavar o nosso coração. E a nossa oração de hoje possa ser isso, que o Senhor possa trazer à mente aquilo que é necessário que a gente coloque diante do altar, aquilo que a gente não dá conta. Às vezes tem pessoas que magoaram tanto o nosso coração que a gente traz essa mágoa em todos os momentos, como traziam João Batista em tempo de festa. Ou seja, o ódio era tão grande, ou o ressentimento, ou a mágoa tão grande, que nem a festa conseguiu tirar João Batista do coração e da mente. E é isso que eu gostaria de te convidar, a que a gente pudesse orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele possa mesmo, à luz do Espírito, nos mostrar aquilo que a gente pode mudar, aquilo que a gente pode melhorar, as pessoas que a gente pode perdoar. Então, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Eu me coloco na Tua presença junto de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Senhor, muito se fala de perdão, muito se fala da necessidade de ter uma vida nova em Cristo, e só quando nós temos um coração lavado, perdoado, um coração transformado. Mas quantas vezes, Senhor, guardamos mágoas no coração e não conseguimos perdoar? Por isso hoje, Senhor, à luz do Teu Espírito, ilumina, Senhor, ilumina minha mente e traz, Senhor, aquelas pessoas que eu preciso mesmo tirar do meu coração, do lugar da falta de perdão, da mágoa, da tristeza, do ressentimento, da decepção. Vem, Senhor, à luz do Teu Espírito e me mostra. E aonde eu não posso ir, Jesus, aonde eu não tenho poder, aonde eu não consigo, aonde a decepção é tão grande, Senhor, que eu não consigo nem escutar o nome, eu não consigo muito menos ver a pessoa, eu não consigo cumprimentar, Jesus, eu não consigo esquecer. Mas eu sei que o perdão não é esquecer, porque o perdão não é amnésia, o perdão é não sofrer. Eu não quero sofrer mais ao ver, eu não quero mais sofrer ao escutar, eu não quero sofrer mais ao ouvir falar. Senhor, me dá essa graça, porque o perdão é graça de Deus, mas ao mesmo tempo é passo. Me dê a graça, Senhor Jesus, de dar o passo do perdão, da vida nova em Cristo. Me ajuda, Senhor. Dá-me um coração capaz de amar, um coração capaz de perdoar, um coração capaz de ser livre em Deus. Me liberta, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo, quando nós vamos escutar o Senhor e pedir a Ele a graça de poder ouvir a Deus, a graça de poder fazer propósito de vida, porque a leitura orante leva para nós esse desejo de mudança. E tem até uma música do Padre Joãozinho, né, que fala: conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar aos pobres e aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar. E que a gente possa pedir ao Senhor essa graça mesmo, né? Só Deus pode trazer no nosso coração essa graça de amar e de perdoar. E é isso, perdoar não é amnésia, eu não vou esquecer o que a pessoa fez para mim, mas eu vou parar de sofrer. Eu não vou carregar dentro de mim toda a decepção, toda a tristeza e todo o ressentimento. E que a gente possa hoje fazer propósito de vida. Que se eu tenho ainda no meu coração pessoas assim, que a cada vez que eu lembrar, eu reze por ela. E peça: Senhor, cuida dessa pessoa e cuida do meu coração. Cura o meu coração. Só o Senhor tem esse poder e eu sei que o Senhor pode. Então me dá essa graça, a graça do perdão. O perdão é graça para nós. Lembrando lá de João Batista, que mesmo depois que Herodíades tinha matado João Batista, as palavras de João Batista ecoavam no coração de Herodes.
Então não é a falta de presença da pessoa que vai fazer a gente mudar. Mas é Deus que vai fazer a gente mudar e se tornar uma pessoa melhor. Que Deus nos dê um dia muito feliz e muito fecundo para a glória de Deus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.